Olá, boa noite, pessoal. Eu sou o George Fassolas, diretor da Clínica Vivitar. Conforme divulgado, estamos hoje aqui para falar um pouquinho sobre a reprodução assistida em casais homoafetivos. Agora são exatamente 8 horas. Vamos esperar um pouquinho para as pessoas conseguirem se conectar. Da outra vez eu comecei um pouco rápido. Algumas pessoas reclamaram que não tiveram tempo de assistir desde o início. Então, eu vou esperar um pouquinho. Eu quero já agradecer as pessoas que estão nos ouvindo. Fico muito contente aí de já ter um público cativo nesse nosso projeto aí para dar informação para vocês. Fico sempre muito contente. Tem muitas pacientes e pacientes que já passaram por aqui e pacientes que estão passando por aqui ainda e que ficam nos assistindo e sempre mandando essas mensagens lindas que eu fico vendo aqui quando eu olho aqui do lado. Então, já de cara, eu quero agradecer vocês. Vocês são o motivo do nosso trabalho e me deixa muito contente vê-los, tá? Vamos esperar só mais um pouquinho para a gente poder aqui dar oportunidade para as outras pessoas que ainda não se conectaram se conectar. Estou já vendo algumas pacientes minhas já aqui, me dando oi para todo mundo. Obrigado por vocês estarem assistindo novamente. Esse chato falando um pouquinho sobre reprodução humana. Mas vamos lá, né? Enfim, acho que já dá para começar, será? 8:02. Vamos começar. Então, assim, eu queria começar dizendo que esse assunto da reprodução, esse assunto dentro da reprodução assistida é um assunto que me encanta cada vez mais, sabe? Porque, assim, é um assunto moderno, né? E um assunto hoje que cada vez mais se torna importante para nós que fazemos reprodução humana. A gente vê hoje a sociedade, ainda bem, aceitando cada vez mais os casais homoafetivos. E o próprio novo Código Civil regulamenta que os casais homoafetivos, hoje, eles podem e devem constituir família, inclusive conseguem registrar os seus filhos com seus próprios nomes, coisa que até pouco tempo atrás não era possível por um atraso aí das leis no Brasil, né? E tudo isso motivou, obviamente, aos casais homoafetivos a procurarem constituir a sua família, o que é um direito básico de qualquer pessoa. Deve ser um direito básico de qualquer pessoa. E, obviamente, para isso, eles acabam precisando da nossa ajuda. E eu queria agora explicar um pouquinho para vocês como que a gente pode ajudar os casais homoafetivos a constituírem suas famílias, quais são as técnicas que a gente pode utilizar para ajudar esses casais. E o que nos dá muito prazer, obviamente, porque isso faz muita diferença na vida das famílias que vão ser constituídas, né? A primeira coisa assim que a gente precisa diferenciar são os casais homoafetivos femininos dos casais homoafetivos masculinos, né? Vamos falar primeiro das mulheres, né? Então, quando a gente tem um casal homoafetivo feminino, a gente está diante de duas mulheres que obviamente têm dois úteros, quatro ovários e quatro trompas. Quer dizer, a única coisa que falta para essa mulher, vamos dizer assim, para a gente conseguir atingir a gravidez, são os espermatozoides, né? Então, independente da técnica que nós vamos utilizar, um casal homoafetivo feminino, ela vai precisar de doação de espermatozoides, obviamente.
Vamos falar um pouquinho de como funciona a doação de espermatozoides, né? Você tem bancos de sêmen que provêm sêmens de doadores. Aqui no Brasil, a doação de gametas, tanto de sêmen quanto de óvulo, nós já comentamos isso numa live anterior, eles obrigatoriamente têm que ser anônimos, então quer dizer, você não pode ter doadores de sêmen conhecidos pelos casais, tá? Então, você acaba utilizando desses bancos de sêmens que tem sêmens de homens que doaram seus espermatozoides por algum motivo e, obviamente, o casal não pode conhecer a pessoa que doou, né? Não pode conhecer a identidade da pessoa que doou. Então, o primeiro passo aí para um casal homoafetivo feminino ter a gravidez é a escolha do sêmen de doador. Você tem bancos de sêmen brasileiros e bancos de sêmen internacionais. Então, hoje a gente tem a possibilidade de, se quisermos, importarmos sêmen, principalmente dos Estados Unidos e alguns países europeus. Você tem alguns bancos de sêmen que já têm uma autorização da Vigilância Sanitária Brasileira de trazer esses espermatozoides para cá, né? Então, a escolha do sêmen vai levar em conta basicamente fatores físicos. Então, o casal vai ter acesso à cor de pele, cor de olho, cor de cabelo, altura, tipo de cabelo, tipo de sangue. E principalmente nos bancos de sêmen internacionais, dependendo do tipo de, de compra que se vai fazer desse sêmen, pode ter acesso, inclusive, a uma foto do doador, né? Então, a primeira coisa, o casal tem que escolher o sêmen. Todos os bancos de sêmen, eles vão permitir a doação do sêmen a partir do momento que a saúde do homem que teve o seu sêmen, que quer doar os sêmens, tenha sido avaliada, quer dizer. Então, são homens sempre saudáveis do ponto de vista sorológico e do ponto de vista também genético, né? Então, isso gera uma tranquilidade, obviamente, porque isso é importante para a saúde da gravidez futura. A partir do momento que se escolheu o sêmen de doador, a gente pode usar duas técnicas para um casal homoafetivo feminino conseguir engravidar. A primeira técnica a gente chama de inseminação artificial ou inseminação intrauterina. A inseminação é um tratamento, só para explicar de uma forma bastante simplificada, é um tratamento em que induzimos a ovulação de uma das parceiras, vamos chamar assim, tá? E acompanhamos essa ovulação. A partir do momento em que observamos os folículos pré-ovulatórios, né? Então, ou seja, folículos que me dizem que essa mulher está prestes a ovular, a gente vai pegar o sêmen do doador escolhido, descongelamos este sêmen e preparamos de uma maneira especial esse sêmen, então a gente chama isso de capacitação dos espermatozoides, e aí injetamos esses espermatozoides no útero dessa paciente. E aí, a partir daí, acontece uma gravidez como se fosse uma gravidez natural. Quer dizer, esses espermatozoides dentro do útero vão caminhar, vão entrar dentro das trompas e nas trompas vão encontrar o óvulo ou os óvulos dessa mulher no momento da ovulação. E aí, lá dentro da trompa vai ocorrer uma fertilização natural, esperamos que aconteça, e o embrião formado lá dentro da trompa volta para dentro do útero e essa paciente, se Deus quiser, engravida. Então, isso é a inseminação. Temos que ter em mente que a inseminação vai ter por volta de 15 a 20% de chance de gravidez. Obviamente, esse é um número geral, depende de cada caso, mas é por volta disso, no geral. E é um tratamento possível desde que a parceira que for se submeter a isso tenha um bom funcionamento dos ovários e das trompas, certo? Então, a trompa tem que estar patente, porque senão é um tratamento que está fadado ao insucesso.
A outra possibilidade seria fazer a fertilização in vitro. E a fertilização in vitro abre muitas possibilidades, e vocês vão entender o que eu vou dizer. Então, como eu acho que a maioria das pessoas que está assistindo aí já conhece, a fertilização in vitro ela é um procedimento em que também começamos com uma indução de ovulação nas mulheres, talvez uma indução de ovulação um pouco mais potente, na parceira que foi escolhida para ser a dona dos óvulos ali, para ser a doadora, vamos chamar assim, dos óvulos. Acompanhamos esse processo ovulatório com alguns ultrassons seriados, e no momento em que esses óvulos estiverem crescidos, desenvolvidos, ou seja, no momento pré-ovulatório, nós vamos, em vez de deixar essa mulher ovular para inseminar os espermatozoides, como na inseminação, a gente vai colher esses óvulos. Então a gente vai fazer um procedimento que a gente chama de captação dos óvulos. Essa mulher toma um remedinho que ela dorme lá 10 minutos, é uma sedação. Enquanto ela está lá dormindo, a gente, com uma agulha, a gente vai colhe os óvulos desse ovário. Pegamos esses óvulos, fertilizamos aí sim com o sêmen do doador escolhido. Fertilizamos in vitro isso, e formamos os embriões. Acompanhamos o desenvolvimento dos embriões durante, normalmente, 5 dias. E os embriões que chegarem bem no final desse período, a gente vai transferir, que é como se fosse fazer uma inseminação, mas em vez de inseminar os espermatozoides, a gente insemina esses embriões dentro do útero de uma das parceiras. Este procedimento vai ter uma chance maior de gravidez, né? Depende também da idade das mulheres e de condições ovulatórias, mas por volta aí de 50% a 60% de chance de gravidez no geral. E ele abre uma gama de possibilidades para a gente. Primeiro, nas pacientes que não têm as trompas funcionando bem, esse sem dúvida nenhuma é o melhor tratamento, porque a inseminação vai depender da função das trompas. Já a fertilização in vitro, a gente tirou as trompas do jogo. Até por isso tem uma chance maior de gravidez. Mas na fertilização in vitro, a gente ganha algumas possibilidades aqui, né? A gente, hoje, e isso é totalmente permitido pelas regulamentações do Conselho Federal de Medicina, a gente pode pegar o óvulo de uma das parceiras, inseminar com o sêmen e fertilizar com o sêmen do doador, e colocar esse embrião no útero dessa mulher que doou o óvulo, se esse for o desejo. Podemos pegar o óvulo de uma das parceiras, fertilizar com o sêmen de doador e colocar no útero da outra mulher. Quer dizer, então as duas participam do processo, desde que tenham saúde para isso. Podemos pegar o óvulo das duas, fertilizar com o mesmo sêmen do mesmo doador e colocar no útero de uma das duas, ou até às vezes no útero de cada uma delas. Então, abre um leque de possibilidades para, se assim essas mulheres desejarem, e se tiverem saúde para isso, obviamente, da gente conseguir fazer as duas participarem do processo. Então, é um tratamento bastante interessante nesse sentido, e que nos gera bastante prazer e felicidade, né? No caso dos casais homoafetivos masculinos, né? No caso dos casais homoafetivos masculinos, na verdade, a gente aqui não tem um útero, né? Não tem trompa, obviamente, não tem ovário. Então, quer dizer, a gente vai precisar, aqui não tem a possibilidade da inseminação, obviamente que não. Aqui o tratamento é um tratamento de fertilização in vitro, e é um tratamento de fertilização in vitro usando um óvulo de uma doadora, que tem que ser anônima, assim como no caso do sêmen de doador, o óvulo de uma doadora também não pode ser uma doadora conhecida pelo casal em questão. Então, é uma doação de óvulos, como qualquer outra doação de óvulos, que tem que ser em anonimato. E vamos precisar de um útero de substituição. Então, além da doadora, então, a ideia é, pega o óvulo da doadora escolhida, fertiliza com um espermatozoide de um dos dois, ou às vezes até dos dois, formamos os embriões, acompanhamos o desenvolvimento dos embriões, e os embriões que chegarem bem desenvolvidos nessa fase, a gente pode colocar no útero, mas no útero de quem? É um útero de substituição. E aqui no Brasil, o útero de substituição, que
Antigamente era chamado de útero de aluguel, que é um nome absolutamente inadequado, já que não pode ter uma motivação financeira para alguém engravidar por outra pessoa. Então, aqui no Brasil, o útero de substituição tem que ser feito, essa inseminação desses embriões tem que ser feita no útero de uma mulher que seja parente até quarto grau de um dos componentes aí do casal. O que é parente até quarto grau? Primeiro grau é mãe, segundo grau irmã, terceiro grau tia, quarto grau prima. Então, se tiver de um dos parceiros a mãe, a irmã, a prima ou a tia de um dos parceiros, ela pode servir como útero de substituição, desde que, obviamente, ela tenha saúde para isso, né? Então, essa mulher que se dispõe a isso e que tem esse grau de parentesco com um dos componentes do casal, ela vai ser avaliada na sua saúde geral, né? Para saber se a gravidez ela é adequada para aquela mulher, e aí sim podemos usar o sêmen de doador, o embrião formado por esse processo de fertilização in vitro nessa mulher, e aí esse casal consegue ter o filho, tá? Então, no caso do homoafetivo masculino, é um processo, só para resumir, um processo de fertilização in vitro, como outro qualquer, só que usando um óvulo de uma doadora e um útero de substituição, dessa forma como eu expliquei. Então, é dessa forma que a gente pode ajudar os casais homoafetivos, tanto femininos quanto masculinos, a engravidarem. E eu vou dizer para vocês que hoje, e é por isso que a gente quis fazer essa live, porque hoje é muito comum a gente ter esse tipo de tratamento na clínica, e eu fico muito orgulhoso da gente poder ajudar esses casais a conseguirem engravidarem e formarem a sua família, porque isso quebra vários preconceitos que infelizmente ainda persistem, e sempre é bom a gente conseguir dar essa possibilidade, que deve ser um direito de todo mundo que quer ter a sua família, né? Enfim, em linhas gerais é mais ou menos assim que funciona. E eu queria agora eu vou começar a responder as perguntas de vocês, né? De novo, só um recado, às vezes a gente não vai ter tempo hábil para responder a todas as perguntas. Obviamente vou tentar responder todas as que a gente conseguir aqui, né? Mas se eu não responder alguma, por favor, mandem para a gente ou para o meu e-mail ou para o e-mail da clínica, que está aí no Facebook, fácil de ser visto, ou para o inbox mesmo no Facebook, que nós vamos responder a todas as perguntas, todas 100%, tá? Então, vamos começar com algumas perguntas que eu já recebi aqui, eu vou ler. Então, a Mandy, ela me pergunta assim: para casais de mulheres, qual é a melhor técnica? Então, Mandy, como eu expliquei assim antes, depende um pouco do casal, né? Quer dizer, se você está buscando a melhor chance possível de gravidez numa tentativa, a fertilização in vitro ela acaba tendo uma possibilidade melhor. Agora, nem sempre isso é o que o casal deseja. Então, a inseminação ela existe e a gente pode fazer. É uma inseminação, um tratamento mais simples. Claro que vai ter uma chance um pouco menor de gravidez, mas em mulheres, principalmente em mulheres com menos de 35 anos de idade, né, e com a trompa com um bom funcionamento das trompas, não vejo por que não pensar na tentativa da inseminação, né? Obviamente que a grande maioria dos tratamentos que a gente acaba fazendo é de fertilização in vitro, porque na maioria das vezes as pessoas pensam que querem tratamento com mais chance de gravidez. Mas a inseminação também é um bom tratamento nesse tipo de paciente, quer dizer, mais jovem, com a trompa funcionando bem. Eu acho que é um tratamento que tem que ser pensado também. A Marta me pergunta o seguinte: na gestação de casais homoafetivos, tem como o bebê nascer com o DNA das duas mães? Então, Marta, um bebê nascer com o DNA das duas mães é impossível. Não tem como misturar o DNA de dois óvulos num embrião, tá? Agora, o que pode acontecer, e a gente já teve caso aqui na clínica assim,
é de a gente pegar o óvulo de uma, pegar o óvulo de outra, fazer a fertilização com o mesmo espermatozoide, como eu expliquei anteriormente, e transferir um embrião de uma e um embrião da outra. Então transfere dois embriões, uma que veio de óvulo de uma que veio do óvulo da outra. Se essa gravidez resultar em uma gravidez gemelar, nós sabemos que tem um embrião que veio de óvulo de uma e um embrião que veio de óvulo da outra. Então, quer dizer, num embrião não dá para ter o DNA das duas. Mas se engravidar de gêmeos nessas condições, nós sabemos que tem um filho com o DNA de uma mãe e o outro filho com o DNA da outra mãe. Tá? Eu acho que era essa a pergunta, né? A Denise, ela me pergunta assim: doutor, existe alguma coisa que impeça um casal de optar por um tratamento de fertilização? Não existe. Bom, obviamente a gente tem que avaliar aí, independente se é um casal homoafetivo ou um casal heterossexual, a gente sempre tem que avaliar a saúde daquele casal em todos os sentidos, para saber se a gravidez é possível, em primeiro lugar, e se ela pode ser saudável. Obviamente, na grande maioria das pessoas, vai ser possível, e a gravidez, como sendo um processo fisiológico, normalmente vai ser saudável. Então, eu não vejo nada que impeça, a não ser um problema de saúde que impossibilite a ocorrência de uma gravidez saudável, né? E aí não importa se é um casal homoafetivo ou um casal heterossexual, enfim, é assim que funciona. O Tomás, ele me pergunta o seguinte, uma pergunta bastante interessante. Minha mãe tem 56 anos e se ofereceu para gerar meu filho com meu parceiro, certo? A saúde dela é boa, mas mesmo assim estamos preocupados. Tem algum risco para ela? Olha, Tomás, vamos lá. Primeiro que por lei ou pelas regulamentações do Conselho Federal de Medicina, é super adequado a sua mãe servir como um útero de substituição. Certo? Então, como eu disse anteriormente, o útero de substituição pode ser feito num parentesco até 4º grau, e a mãe é um parentesco considerado um parentesco de 1º grau, portanto, obviamente, ela pode servir como um útero de substituição. Pelo que eu entendi, a tua dúvida é pela questão dela ter 56 anos. Realmente, principalmente depois de 50 anos de idade, a gravidez ela pode ser um processo um pouco mais difícil nas mulheres pelas modificações fisiológicas que a gravidez acarreta, e às vezes aquele organismo pode não estar preparado para isso. Então, uma mulher depois de 50 anos, qualquer uma, mas principalmente as mulheres depois de 50 anos de idade, para que elas engravidem e para que elas consigam ter uma gravidez saudável, né, sem riscos para a saúde dela, elas precisam ter uma avaliação muito, muito, muito criteriosa, principalmente da função cardíaca, da ocorrência de diabetes, que é mais comum depois dessa idade, da ocorrência de hipertensão arterial, que também acaba sendo mais comum depois dessa idade, função renal, função hepática, enfim, uma avaliação bastante criteriosa da saúde no geral dessa mulher, e se realmente depois dessa avaliação clínica, enfim, essa mulher não tiver nenhum tipo de alteração mais importante, a gente não tem problema nenhum ela fazer um tratamento para gerar um filho para vocês, tá? É uma coisa que acaba se tornando segura. Uma outra pergunta da Ju Andrade. Doutor, quando o casal homoafetivo nunca usou anticoncepcional, pode auxiliar na FIV ou não tem nenhuma interferência? Vamos lá. Ju, essa também é uma pergunta interessante e eu acho que acaba servindo não só para os casais homoafetivos, como para qualquer pessoa que queira fazer um tratamento de reprodução assistida, né? O anticoncepcional, o uso prolongado do anticoncepcional, ele pode, nos meses subsequentes à sua parada, ele pode bloquear um pouquinho a resposta ovulatória às medicações que a gente usa para induzir a ovulação, né? Então, hoje, a gente prefere
ter uma não que o anticoncepcional de uso prolongado vai prejudicar a função do ovário a longo prazo, não é isso. Mas nos meses subsequentes, realmente esse ovário pode estar um pouquinho mais bloqueado. Então a gente prefere, se for possível, não induzir ovulação logo no mês seguinte à parada do anticoncepcional por uso prolongado. A gente prefere esperar uns 2 ou 3 meses para induzir a ovulação em seguida. A Ju Andrade ainda pergunta assim: doutor, vi a história de um casal em que ambas amamentavam. Não entendi se com a ajuda de alguma medicação ou aparelho. Isso realmente é possível? Existe uma indicação para isso? Essa é uma excelente pergunta, Ju, de novo. É absolutamente possível e eu recomendaria fortemente acontecer. Então, obviamente, a mulher que gestou daquele casal, ela vai acabar fisiologicamente produzindo o leite, tá certo? Porém, mesmo a mulher que não gestou, hoje você tem esquemas terapêuticos, um remédio mesmo, que conseguem fazer essa mulher começar a produzir leite. Então, a manipulação da mama, algumas medicações para estimular a produção de leite para que ambas amamentem. Eu acho que isso gera um vínculo super interessante na gravidez, tá? Na gravidez não, né? Na primeira infância aí da criança, acho que é bom tanto para a criança quanto para as mamães, né? E não é só, de novo, na questão dos casais homoafetivos. Eu tenho uma paciente muito querida que acabou, por algum motivo, ela não conseguiu, ela não tinha uma capacidade uterina de receber bem os embriões, então ela acabou usando um útero de substituição para que a gravidez dela acontecesse. E a irmã dela acabou servindo como útero de substituição para que a gravidez de um embrião formado a partir do óvulo dela conseguisse acontecer. E ela, a nossa ela tá em acompanhar, ainda não nasceu a criança, já tá meio que na metade da gravidez, e a programação aí é que a gente estimule a ela, que é a mãe da criança, a amamentar essa criança. Então é uma coisa super, super interessante aí para criar esse vínculo maior, cada vez maior, entre as mães e os filhos. O André me pergunta assim: doutor, eu e meu marido não temos familiares próximos para ceder o útero. Como podemos ter filhos? Olha, André, essa é uma situação muito específica e muito difícil, não é? Se realmente vocês não têm, nem você, nem o seu parceiro, o seu marido, se vocês não têm nenhum parente até 4º grau que possa gerar uma gravidez para vocês, a gente precisa pedir uma autorização para o Conselho Federal de Medicina, explicando a situação, né? Quer dizer, ou não tem algum parente, ou os parentes que tem, que poderiam ser, não tem saúde para isso, enfim, uma autorização do Conselho Federal de Medicina para usar o útero de alguma outra mulher. Por exemplo, alguma amiga de vocês que se disporia a isso, né? E aí, mas a gente precisa explicar essa história e a gente precisa esperar uma avaliação do Conselho Federal de Medicina que, se autorizar, obviamente, faremos. Agora, precisa de ter essa avaliação e essa autorização do Conselho Federal de Medicina para esse tratamento ser feito de uma forma legalizada, não é? Mais alguma pergunta, pessoal? Acho que eu respondi a todas as que a gente recebeu até agora. E eu vou esperar aqui mais uns minutinhos. Agora é 8h29, eu vou esperar até mais uns 4, 5 minutinhos aí para ver se alguém tem alguma outra pergunta, por favor. Aqui a Ju Andrade, eu já estou vendo aqui que ela já está perguntando de novo. Ju, obrigado pelas perguntas, está ajudando bastante o vídeo. Tenho certeza que as suas dúvidas são dúvidas de muitas pessoas que devem estar assistindo ou que vão assistir depois. Doutor, para fazer a fertilização in vitro, é necessária certidão de união estável?
ou ela é necessária apenas no momento de registrar o bebê? Olha, Ju, na verdade, para fazer a fertilização in vitro não é necessária a certidão de união estável, tá? Não é necessária. Agora, para registrar, pelo Código Civil, se não me engano, é necessário sim ter a certidão de união estável, tá? Para registrar o nome de vocês duas. Nesse tempo em que eu estou esperando ainda as perguntinhas de vocês, pessoal, eu queria muito de novo. Eu falei isso no início, mas as pessoas foram entrando aí no meio do vídeo. Eu falei muito, eu queria muito agradecer a vocês todas que estão assistindo, todos e todas que estão assistindo, as minhas queridas, eu já vi um monte de paciente que já foi paciente aqui da clínica e que nunca vai deixar de ser minhas amigas e meus amigos que estão nos assistindo, que ficam mandando esses rostinhos, esses coraçãozinhos, esses joinhas. Eu realmente, putz, é uma felicidade enorme para mim ver tanta gente aqui que nos prestigia, nos apoia e confiaram tanto no nosso. Algumas dessas pacientes que fizeram vários tratamentos com a gente até chegar no nosso objetivo, a perseverança, né? Vocês sabem, vocês estão me ouvindo, sabem de que eu estou falando. A perseverança é uma coisa muito importante, né, nesse tratamento, muitas vezes. E vocês confiaram tanto na gente, assim, isso para mim é uma honra enorme aqui estar vendo vocês e até me emociona, de verdade. Uma outra pergunta, a Iris Lene. Doutor, posso usar óvulo doado pela minha irmã? Iris, infelizmente não, né, como eu disse no início. O processo de doação de óvulos no Brasil, assim como de doação de espermatozoides, ou seja, doação de gametas no geral, tem que ser obrigatoriamente anônimo, né? Diferente do útero de substituição, que tem que ser de algum parente, tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Obrigado pelos abraços, pelos olhinhos de coração. Vocês são umas fofas, uns fofos. Também estou com muitas saudades de vocês todas, né? E vamos lá, Ju. Eu passei por outra clínica antes e me senti super acolhida na Vivitar. Puxa vida, muito obrigado. Informações claras. Eu achei que era uma pergunta. Desculpa. Eu achei que era uma pergunta, Ju. Desculpa, mas obrigado aí pelo seu comentário, tá? Bom, meninos e meninas, eu acho que agora já tá bom, já estamos a 33 minutos no ar. Eu acho que daqui a pouco o pessoal já não vai mais aguentar ouvir minha voz. Brincadeiras à parte, foi um prazer de novo falar com vocês. Daqui a pouco a gente vai divulgar aí nos próximos dias a próxima live que a gente vai querer fazer. E sempre procurando ter esses assuntos relevantes. Adorei falar com vocês mesmo, adorei ver todos os comentários, adorei responder as perguntas. E, de novo, quem não teve a oportunidade de perguntar agora, por favor, a gente está super apto a responder essas perguntas depois. Então, só deixar no inbox ou mandar por e-mail, como eu disse. Para quem não assistiu o vídeo ao vivo, esse vídeo vai estar disponível no YouTube, vai estar disponível no nosso site, vai estar disponível no Facebook também. Então, por favor, se tiver alguma pergunta posterior, é só mandar para a gente fica super satisfeito de responder a vocês. Um beijo em todos, boa noite, durmam bem, tchau.